segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática, né? Hoje, quinta-feira. Hoje, nossas duas aulas vão ser de matemática, né? Para a gente conseguir aí terminar o nosso conteúdo do livro. Lembrando que a Pro dividiu essas aulas, tá bom? Essa aula aqui vai ser só sobre a leitura de aulas e de horas, né? E na próxima aula nós falaremos aí sobre o sistema monetário, sobre as cédulas e as moedas, tudo bem? Então, nós vamos fazer hoje a página 13 até a página 16. Esse vídeo é com as atividades sobre leituras de horas, da página 13 até a página 16. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui então, pessoal, lá com a nossa página aí 13, né? E vamos falar sobre como nós fazemos aí para fazer a leitura, para descobrir quais são aí os horários, as horas, né? Vamos começar então? Olha lá. Algumas máquinas fotográficas registram a data e a hora em que a foto foi tirada. Então, observem aqui embaixo, ó, que nessa imagem nós temos uma foto de um balão e logo em seguida, lá embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu descer. E logo em seguida, aqui embaixo da nossa imagem, nós temos aqui o registro da nossa data e do nosso horário. Deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês, ó. Aqui embaixo. 19/3/2018 e o horário às 14 horas. Continuando a leitura aqui embaixo, olha lá, o número 19 mostra o dia do mês. O número 13 indica o mês do ano. No caso, se trata do terceiro mês, que é o mês de março. Já o número 18 é o número abreviado de escrever o ano de 2018. Os números 14 e 2.00 indicam o horário em que a foto foi tirada. Esse modo de escrever as horas é possível, pois um dia tem 24 horas. Então, ó, um dia inteiro, como a gente já estudou lá sobre o nosso calendário, um dia inteiro ele tem 24 horas. Então, a gente conta um dia a cada 24 horas, ok? Continuando aqui embaixo, nós temos, olha lá, pessoal. Quando são 12 horas, dizemos que é meio-dia. Nesse horário, o sol está bem alto no céu. O meio-dia separa o período da manhã e o período da tarde. Eu já vai passar um filminho aqui para vocês entenderem bem isso, tá bom? Depois de 1 hora, dizemos que são 13 horas ou 1 hora da tarde. Olha lá no nosso relógio analógico e no nosso relógio digital. O analógico é esse aqui de ponteiro, o digital é esse daqui, né? Que ele é mais moderno, que os números estão já completinhos aqui. Seguindo aqui embaixo, olha lá, passando mais 1 hora, os relógios vão marcar 14 horas ou 2 horas da tarde. Então, ó, percebam, pessoal, que no relógio analógico, para a gente poder mostrar que é 2 horas da tarde, a gente colocou o ponteiro grande no 12 e o ponteiro pequeno no 2. Mas aqui, ó, ele está com o número 14 Por que isso? Vamos ver agora um videozinho para que a gente consiga entender com clareza aí qual que é essa dinâmica dos horários. Vamos lá? Estamos aqui então, pessoal, para separar um videozinho para que vocês possam entender essa questão aí dos períodos do dia, porque são 24 horas, e também para a gente poder entender a dinâmica do relógio. Vamos lá prestar bastante atenção? Esse vídeo também está lá no nosso documento do SAI, na parte de subsídios, tá bom? Vamos prestar bastante atenção e atentar bem aí para como são feitas essas relações de horas, tá bom? Vamos lá?
entender que em um dia temos 24 horas e 4 períodos. Madrugada, manhã, tarde e noite. De manhã acordamos, de tarde geralmente almoçamos, à noite jantamos e vamos dormir. E dormimos durante toda a madrugada. Em um relógio com ponteiros, o dia e a noite são divididos em 12 horas. Por isso, precisamos saber contar pelo menos até o número 12. Então, olha lá, pessoal, o que o nosso videozinho trouxe pra gente. Que pra gente poder, porque o dia ele tem as 24 horas. Que pra gente poder dividir, né, os períodos do dia, ele é dividido em 12 horas. Então, as primeiras 12 horas nós consideramos como se fosse amanhã, né? E as outras 12 horas aí nós dividimos. Por isso que 12 mais 12 dá 24. Então, é como se o dia fosse dividido em duas partes, tá bom? A primeira parte tem 12 horas e a outra parte tem mais 12 horas. Juntando as duas, nós temos 24 horas. Se a gente somar 12 mais 12, são 24, tá bom? Continuando então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora que já sabemos contar, temos que entender que em um relógio com ponteiros sempre existe um ponteiro que marca as horas, um ponteiro que marca os minutos e um ponteiro que marca os segundos. Pessoal, a Pro parou aí para vocês entenderem. Vocês viram que lá no relógio ela colocou o número do 0, né? Do 12, do 1 ao 12, não foi? Esse relógio aí, esses números aí, representam as 12 horas da primeira parte do dia e as 12 horas da segunda parte do dia. Conforme os ponteiros vão rodando aí, ó, nós vamos aí descobrindo quanto tempo se passou durante o dia. Então, logo a gente pode perceber que para se passar um dia inteiro, o relógio ele tem que dar 2 voltas inteiras aí no seu círculo de 1 a 12, ok? Então, a gente percebe aí que ele dá uma volta inteira, passou 12 horas. Depois ele vai dar mais uma outra volta inteira e vai passar mais outras 12 horas. Como a Pro disse, somadas, essas horas aí vão dar um dia, vão dar 24 horas. Agora a gente vai aprender aí como que é a questão dos ponteiros. Vamos lá. 60 segundos é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 hora. Quando o ponteiro maior estiver apontando para o 12 e o ponteiro menor para qualquer outro número, significa que aquela é uma hora cheia. 1 hora. Então, pessoal, olha aí, já descobrimos como descobrir as horas aí no relógio analógico, não é? Então, toda vez que o ponteiro grandão tiver no número 12, quer dizer que ele é uma hora cheia, ele é uma hora redonda, ele é uma hora em ponto. Então, é como se fosse, toda vez que o grandão tiver lá no 12 e em qualquer outro número, eu sei que é uma hora exata. Então, vamos ver aqui a leitura das horas que ela vai fazer, ó. 2 horas, 3 horas e assim por diante. Os minutos também são marcados pelo ponteiro maior e nós podemos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pessoal, aí no nosso vídeo, ela colocou
que quando se trata dos minutos, quando nós vamos falar dos minutos, nós usamos aí os mesmos números. Porém, esses números têm representações diferentes. Quando é o pontinho pequenininho que está apontando, quando é o ponteiro menor, a gente vai contando esses números de 5 em 5, igual ela mostrou aí. O 12 é o 0, o 1 é o 5, e depois eu vou contando de 5 em 5. O 2 é o 10, o 3 é o 15, e assim por diante até chegar lá em 55. Quando os ponteiros que marcam as horas e os minutos estiverem no número 12, significa que é meio-dia ou meia-noite. Agora que já sabemos como identificar as horas, vamos fazer um teste com a brincadeira. Que horas são? Esse teste nós vamos fazer durante o nosso Meet, tá bom? Então, eu queria passar esse vídeo aqui para vocês entenderem aí, né? Entenderem mais ou menos como que é a dinâmica do relógio. Por que que ele tem 12 ali? Por que que ele tem os ponteiros, o maior e o menor? Por que que o dia tem 24 horas? Vamos voltar lá para o nosso livro para a gente aprender mais alguma coisa. Vamos lá. Voltamos aqui então, segundo ano. Então a gente já descobriu por que tem os números de 1 a 12, não é? Nós já descobrimos por que dos ponteiros, não é? E agora a gente precisa entender aí por que que nos nossos reloginhos aqui do nosso livro tem ali, tá marcando os dois ponteiros no 12 e aqui tá 12. Mas aqui, professora, no nosso ponteiro de baixo, olha lá no nosso exemplo aqui abaixo, deixa eu mostrar para vocês. Está apontando no 12 e no 1, porém, aqui eu tô com o número 13. Pro, por que que tem esse horário? Seguinte, lembra que a Pro contou para vocês que o dia é dividido em duas partes que valem 12 horas? E que um ponteiro, que um relógio, né, tem que fazer duas voltas inteiras aqui para completar 24 horas? Então, é assim, a primeira volta que ele dá, nós contamos até o 12. Então, vamos seguir a setinha aqui da Pro. Deixa eu mostrar para vocês. A primeira voltinha que ele deu, vamos imaginar que a primeira voltinha que ele deu ele começou à meia-noite, tá bom? E a primeira voltinha que ele deu foi 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas, 4, 5, até chegar aqui, ó, ao 12 de novo, que aí já seria meio-dia. Então, as primeiras 12 horas, lá da meia-noite até o meio-dia, já passaram. O relógio já deu a sua volta completa da primeira metade do dia, ok? Então, já se passaram as primeiras 12 horas. Agora que já passou as primeiras 12 horas, que pegam a noite e a madrugada, igual a gente viu no nosso vídeo, nós vamos começar a contar agora a parte da tarde. Já pegamos a noite e a manhã, né, a madrugada toda e a manhã. E agora nós vamos contar a parte da tarde toda até chegar à noite novamente. Então, ó, contamos da meia-noite aqui até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, já é tarde. Depois que chega o meio-dia, já passou as 12 horas, não já? Então, a gente começa a contar a partir do 12. Então, 1 hora da tarde, a gente pode falar que é 1 hora da tarde ou que são 13 horas, igualzinho está aqui. Porque as primeiras 12 horas do nosso dia já passaram. Do mesmo jeito aqui, ó. Quando tiver aqui no 2, como está no nosso exemplo lá embaixo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando estiver no 2, como já passou a primeira metade, as primeiras 12 horas do dia, quando a minha setinha estiver apontada, ponteiro maior e ponteiro menor lá no 2, eu posso contar como 14, porque vejam só, 12, se eu for contar a partir de 12 aqui na minha segunda metade do dia, olha lá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24. Na minha segunda volta, eu consigo completar aí as 24 horas. Então, eu posso falar as horas dessas duas maneiras. Ou 2 horas ou 1 hora da tarde. Pro, como que eu faço aí para saber se o meu relógio analógico está apontando dia ou noite? Muito fácil, né, pessoal? Só você olhar lá na janela. Se você estiver no período da manhã, vai ser 1 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã, 5, 6, 7, 10 da manhã. Agora, se você passou do meio-dia, já está à tarde aí, você vai conseguir saber que são 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas. E aí tem o finalzinho do dia e o começo da noite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 da noite. Então aí você tem que também fazer essa relação aí, como está aí o ambiente daquele horário para você poder associar as suas horas, tá bom? Então a explicação básica, pessoal, sobre por que a gente usa 13 e 14 é essa. O dia dividido em duas partes de 12 horas e depois que passa as primeiras 12 horas, eu posso continuar contando a partir do 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por isso que às vezes nos relógios, principalmente nos relógios digitais, nós vemos lá 20 horas, 21 horas, todas as horas que passam ali do 12, né, que passam ali do meio-dia, podem ser contadas na ordem certa delas, né, 13, 14, 15, 16, que equivalem a 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas e assim por diante. A Procate deixou vários vídeos aí para ajudar vocês nessa relação de relógio analógico, que é esse daqui, e relógio digital, que é esse daqui, tá bom? Apesar do relógio analógico não ter os números inteiros, assim, ó, o 13, o 14 e o 20, nós podemos ler também da maneira que nós quisermos, tá bom? Continuando aqui, agora que a gente já entendeu qual é aí a dinâmica do nosso relógio, nós vamos agora ver, ó, a Pro vai dar a dica. Antes de fazerem os exercícios, assistam os vídeos que a Pro deixou lá no documento do SAI, com muita atenção, tá bom? Para que vocês consigam fazer os exercícios com mais facilidade. Mesmo vendo os vídeos, não conseguiram? Lá na nossa aula do Meet, a gente vai conversando sobre isso, certinho? Então, olha lá, escreva no quadro a seguir o outro modo de ler as horas depois do meio-dia. É o que a Pro estava contando. Primeira dos 12 horas do dia é da meia-noite até meio-dia. Segunda parte do dia é do meio-dia até meia-noite. São 2 voltas que o relógio dá. Então, aqui você vai ter que escrever as horas de acordo aí com a segunda metade do dia, com a parte aí da tarde e início da parte da tarde e da noite. Então, olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Já passou do meio-dia, segunda parte. Então, se são 4 horas da tarde, eu posso colocar aqui, ó. Nós colocamos já aqui em cima, vejam aqui, que já são 3, ó. Tá vendo aqui? 3 horas da tarde é igual a 15. Por que igual a 15? Olha lá, vou mostrar no relógio para vocês. Por que igual a 15? Olha lá, só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Deu meio-dia, depois 13 horas, 1 hora da tarde, depois 14 horas, 2 horas da tarde, depois 15 horas, que é igual a 3 horas da tarde. E depois das 3 horas da tarde, depois das 15 horas, são as 16 horas, que são igual aí a 4 horas da tarde. Então, é só você seguir a conta aqui. Se 3 horas é 15, 4 horas vai ser 16 horas. Então, é só vocês escreverem aqui, ó. 16 horas. Ok? Agora, nós temos 5 horas aí, ó. Se 4 horas é 16 horas, não é? 5 horas vai ser um número a mais, que é o quê? 17 horas. Ok? E 6 e 7, como que eu vou representar? Muito fácil, só seguir a continha aqui contando de 1 em 1 hora, tá bom? Lá no nosso próximo exercício, vamos lá dar uma olhadinha.
Peraí, deixa eu apagar aqui. Opa. Pronto. Lá no nosso próximo exercício, nós vamos fazer o seguinte, olha lá, desenhe os ponteiros em cada relógio para marcar o horário indicado. Olha lá, 18 horas, 21 horas e 19 horas. Pessoal, lembrando que esses números aqui equivalem aí à segunda metade da parte do dia. Então, ó, como que eu vou fazer, ó? A gente aprendeu lá no nosso vídeo que sempre que eu quero uma hora redonda, uma hora exata, uma hora que tem aqueles dois zerinhos, eu sempre deixo o meu ponteiro grandão aonde? No 12. Então, olha lá. Então, o grandão fica no 12, certo? E aí, depois eu quero ver quais são as 18 horas. Eu sei que na segunda parte do dia eu posso continuar contando do 12. Então, 12, 13, 14, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Achei as 18 horas. As 18 horas são igual às 6 da tarde. Então, eu tenho que colocar o ponteiro menor aqui para indicar que são 18 horas. Então, eu vou lá e coloco o ponteiro pequenininho aqui para indicar as 18 horas em ponto. Da mesma forma, eu posso fazer aqui com as 21 horas. E a gente já sabe que quando são horas exatas, quando são horas em ponto, quando são aquelas horas que tem dois zerinhos, a gente coloca sempre o ponteiro grandão no 12. E nós sabemos que é a segunda metade do dia aí, ó. Então, toda vez que eu chegar no meio-dia, eu posso ir contando o restante dos meus números a partir do 12. Então, lá, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 21 horas é a mesma coisa que 9 horas da noite, ok? Então, eu vou lá e vou colocar minha setinha pequenininha aqui para indicar. Ó. Ponteiro grande indica os minutos, ponteiro pequeno indica as horas, tá bom? Façam um terceiro aqui com bastante atenção para ver se vocês conseguem. Se vocês já sabem qual é o 18, vai ser facinho fazer o 19 aqui, tá bom? Prosseguindo então para o nosso próximo exercício, nós temos lá, número 3. Veja os compromissos de Vera para a tarde de hoje. Olha lá, ela tem médico às 3h30, uma reunião às 2h30, almoço a 1h e academia às 5 horas da tarde. Olha aqui a agenda dela com os horários, ó. Agora anote os compromissos de Vera na agenda a seguir. Então, você vai ver aqui os post-its dela, ó, grudados aí no mural e vai colocar que hora que é 3h30 aqui? É 13 horas? É 13h30? É 15h30? É 16h30? É 17? Ou é 17h30? Então, você vai ver os horários e vai colocar aqui. Vou fazer um para vocês aí terem de base. Ó. Vamos colocar lá o horário da reunião dela. É 2h30. Eu sei que depois do meio-dia eu posso continuar contando. Meio-dia, 12 horas, né? Passou as primeiras 12 horas do dia. 12, 13 é 1 hora. 13h30, 14 é 2 horas, não é? 14h30 é 2h30. Então, o horário da reunião dela lá, ó, é 2h30. Então, eu vou escrever aqui, ó, na reunião, na linha ali do horário das 2h30, o compromisso da Vera, que é uma reunião. Ok? 2h30, 14h30 aqui, ó. Certinho? E aí eu vou pegar as outras anotações e vou colocar no horário correto. Ah, pessoal, aqui no nosso vídeo a gente não viu o que significa o meia, né? O meia é metade. Lembra que ela falou que 1 hora tem 60 minutos?
Pois é, 60 minutos. Vamos imaginar que nós temos 10 minutos em cada dedinho. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vou pôr assim para vocês verem, ó. 60 minutos. 6. A metade de 60, a metade de 6 é quanto? Não é 3? Ó, a metade. Duas partes iguais de 3. Se eu tirar uma metade, só sobram 3, não é? Então, a metade aí de uma hora, a metade de 60 minutos é 30. Lembram que cada dedinho vale 10? Então, a metade de 60 minutos é 30. Então, o que isso quer dizer? Que a metade de uma hora é o número 30. Então, por isso que a gente fala, são 2 horas e meia, é a metade das 2 horas. As 2 horas levam uma hora inteira para poder mudar, para poder passar para as 3, não é? Então, ela tem primeiro 30 minutos, depois mais 30 minutos para completar uma hora. É igual a dinâmica da contagem das horas do nosso dia, né? Tem primeiro 12 horas e depois mais 12 horas. A uma hora é a mesma coisa, são 60 minutos. Então, tem os primeiros 30 minutos, quando chega no 30 é a metade daquela hora, ok? E aí, depois os outros 30 completam a uma hora. Por isso que a gente fala 2h30. É metade das 2 horas. Ainda falta mais 30 minutos para completar uma hora certinha e o ponteiro mudar para as 3 horas. Pessoal, pode parecer difícil agora, mas não se preocupem com essa matéria que era só uma introdução. A gente vai estudar mais sobre ela, tá? E vejam aí os vídeos com muita atenção, combinado? Então lá nós vamos colocar os compromissos da Vera e no nosso próximo exercício aqui, ó, olha lá, observe as cenas a seguir e complete as frases. Boa noite ou boa tarde, olha lá. Olha a senhora ali falando ao telefone e ela tem um relógio digital aqui do lado dela que está marcando 20 horas. Preciso de uma informação. Posso ajudá-la? E aqui, ó, está marcando 3h30. Quando essa senhora fez essa ligação? Ela ligou às 20 horas. 20 horas é a primeira parte do dia ou é a segunda? Se é a segunda, ela pega a parte da tarde e da noite, ok? Então, olha lá, 20 horas. Ela vai ter que falar boa tarde ou boa noite? Às 20 horas. 20 horas está chegando bem perto lá das 24, né? Já é um período aí que já está acabando o dia. Então, aqui ela vai falar boa noite ou boa tarde. E a outra moça ligou aqui, ó, a esse horário, às 15h30. Às 15h30 também é a segunda parte do dia. É a parte da tarde até a noite. Ok. 15h30 já anoiteceu ou ainda está de dia? 15h30 é tarde ou é noite? Pensem bem, assistam os vídeos para não esquecer, tá bom? Continuando então, pessoal, lá para nosso exercício número 5, olha lá. Vamos lá, observe as cenas a seguir e escreva. Olha lá. E escreva, usando números maiores que 12, os horários que cada relógio marca. Olha lá, observe as cenas a seguir e escreva, usando números maiores que 12, os horários que cada relógio marca. Então, ó, você tem que usar aí os números que contam a partir de 12. Então, olha lá, é a segunda parte do dia. Tivemos lá da meia-noite até o meio-dia. Depois do meio-dia já é a segunda parte do nosso dia. Então, aí já começamos a parte da tarde e a parte da noite. E a partir do meio-dia a gente pode continuar contando. Ó. 13, 14, 15, 16, 17. Que hora é essa daqui, ó? Boa tarde, quero 5 pãezinhos. Então, eu já sei o horário, tá bom? Então, depois de ver as horas aqui, ó, no nosso relógio aqui em cima, né? Eu vou ter que pegar e escrever aqui nessa linha.
eu já descobri ali, ó, que o 12 significa um número exato, e aí que eu tenho que contar acima de 12, a mais de 12, continuar contando, 12, 13, 14, 15, 16, então que horas são aqui? Ok? E da mesma forma, eu tenho que vir aqui nesse relógio do segundo desenho e identificar quais são as horas aí, ó. Lembrando que sempre mais de 12, segunda metade do dia. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu quero saber quais são esses horários aí. 13, 14, 15, 20, 22 horas. Quais são esses horários? E vou escrever aqui nessa linha bonitinha. Fiquem tranquilos em relação a essa matéria, tá bom? Quem aí tiver um pouco de dificuldade, nós vamos tentar tirar todas lá no Meet. E o importante desse item aqui é a gente saber a contar as horas na primeira parte do dia, da meia-noite ao meio-dia, né? Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. 6, 7, 8, 9, 12, que é meio-dia. E depois, a partir do meio-dia, eu contar aí as horas inteiras. Meio-dia, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas e assim por diante. Então, nós temos que saber aí horas exatas, contar horas acima de 12, né? E saber identificar aí o ponteiro grande e o ponteiro pequeno. Essa é a nossa base para essa matéria agora. Depois a gente aprofunda mais. Tudo bem, pessoal? Então, é essa a nossa atividade de hoje. Estamos aqui então, é o fim dessa nossa aula. Eu não sei aí em que ordem você assistiu, se você assistiu a de horas primeiro e a de sistema monetário depois, enfim. Esse é o final da nossa primeira parte de matemática, tá bom? E agora assistam aí o nosso próximo vídeo, ou se você já assistiu também, parabéns, façam com atenção e com muito carinho, tá bom? Um beijo, até amanhã!